A esclerose lateral amiotrófica, também denominada sob a sigla ELA, é uma doença neurodegenerativa, crônica, progressiva, até o momento não tem cura. Geralmente se inicia com uma fadiga constante e inexplicável, quedas, ligeira perda de força muscular ou engasgos. Os sintomas se tornam cada dia mais intensos e, às vezes, variam um pouco entre os pacientes. Fraqueza muscular em membros inferiores, que posteriormente acomete também os membros superiores. Miofasciculações, tremor involuntário do músculo, em outras palavras, atrofia muscular, disfagia, dificuldade para engolir, disartria, dificuldade na fala, engasgos e cãibras. Várias doenças apresentam os mesmos sintomas iniciais, o que dificulta o diagnóstico da ELA. Pelo restrito número de especialistas no assunto, principalmente que atendam o paciente na sua cidade, o diagnóstico, às vezes, demora cerca de 12 meses para ser concluído. Era o que me dizia o Stanley Abidão. E a demora no diagnóstico termina comprometendo um atendimento mais eficaz. Com isso, perde-se tempo para adotar medidas paliativas para prolongar a qualidade de vida do paciente. Receber o diagnóstico de ELA se torna uma bomba, não só para o paciente, mas para a família, após ser esclarecida o que representa a doença, a evolução, cuidados necessários, a ausência de tratamento e muito menos a cura. A reação das pessoas inicialmente pode ser de revolta, negação, vitimização, entre outras, que certamente é um estágio que suscita acompanhamento psicológico. Mesmo com acompanhamento devido, é impossível isentar essa situação de sofrimento coletivo familiar, devido ao acompanhamento contínuo que o paciente necessita. Com a evolução da doença, o paciente se torna um prisioneiro em seu próprio corpo na medida que enfrenta uma paralisia, atrofia dos membros superiores e inferiores, que em pouco tempo impossibilita a locomoção e a realização de qualquer atividade que envolva o uso da musculatura corporal como um todo, embora mantenha a atividade cognitiva preservada. De uma vivência ativa, a pessoa torna-se totalmente dependente dos cuidados de familiares ou profissionais contratados para suprir suas necessidades. É comum, nessa condição, desenvolver quadros de depressão e ansiedade. Por ser uma doença complexa, requer o acompanhamento de equipe multidisciplinar que atenda o paciente de forma integrada e regular. Neurologistas, cardiologistas, pneumologistas, ortopedistas, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiro e assistente social. Essa dramática doença é considerada uma doença rara. No Brasil, atinge cerca de 12 mil pessoas, o que representa de 12 a 3 habitantes em cada 100 mil. A ausência de um levantamento fidedigno destes números prejudica a elaboração de ações de saúde que atendam de maneira eficaz essa população. Existe o protocolo de atendimento aos pacientes portadores de doenças neuromusculares, porém são restritos os centros de referência que atendem os pacientes de ELA com recursos que a doença exige. Infelizmente, o número de pacientes de ELA atendido por estes serviços é mínimo, porque estes centros de referência estão localizados nos grandes centros urbanos, ou capitais, e nas cidades do interior, e os adoecidos nas cidades do interior permanecem em suas casas aguardando a evolução da doença, sem sequer serem contabilizados como mais um caso de ELA e receber qualquer tipo de tratamento. Alguns anos atrás, quando o paciente recebia o diagnóstico de ELA, era informado também que sua expectativa de vida era de 3 a 5 anos. Felizmente, tem-se constatado uma sobrevida maior e um dos fatores que talvez contribua para esse dado seja a divulgação de esclarecimentos sobre como lidar com a ELA.
a criação de grupos de apoio e defensores do direito dos pacientes de ELA, formação de mais profissionais com conhecimento do assunto e a utilização de equipamentos desenvolvidos para ajudar a suprir a debilidade do corpo. A expectativa dos profissionais e familiares é garantir o acesso dos recursos para propiciar uma vida digna ao paciente com ELA. A luta dos pacientes de ELA é pelo reconhecimento da urgência que a doença requer, por ser progressiva, degenerativa e fatal. Precisamos de sensibilidade por parte dos poderes decisórios para analisar prazos, importações, leis que autorizem avanços nas pesquisas e demais questões que possam envolver a ela. E um dos objetivos dessa audiência é recolher informações e traduzir essas informações em forma de projetos de lei, de iniciativa do Senado, em busca de dar um suporte maior aos portadores dessa doença.